Se você gasta R$ 4 com café pela manhã a caminho do trabalho, R$ 30 em um almoço mais caprichado, 3 em um doce e R$ 1,40 em assinaturas que nem usa direito todos os dias, no final do ano isso equivale a gastar quase R$ 10.000. Essa é a realidade de muitas pessoas. Assim que o salário cai, o dinheiro parece desaparecer, e isso acontece porque elas não têm uma rotina para gerenciar o que ganham. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar as 5 coisas que você precisa fazer logo após receber seu pagamento. Essas práticas não só vão te ajudar a economizar mais, mas também a construir sua riqueza. E o melhor é que você não precisa trabalhar mais do que trabalha atualmente. Imagine que você acabou de receber. Passo 1. Reserve 70% aqui. A primeira coisa que você deve fazer é separar o que é necessidade do que é desejo. Acredite ou não, essa é uma das tarefas mais difíceis para muitas pessoas, mesmo parecendo simples. Hoje, a maioria das pessoas tem um padrão de vida acima do que realmente pode pagar. Por exemplo, você vê pessoas ganhando 2 mil por mês com um carro de 50 mil. Isso não faz o menor sentido financeiramente falando. Existem também os gastos formigas, que são tudo aquilo que custa pouco, mas você compra todo dia. Pode ser algo simples como um salgado. Esses gastos podem parecer pequenos e insignificantes, mas a longo prazo estão roubando sua liberdade financeira. Mesmo que você ache que isso não se aplica a você, eu ainda quero que você faça esse exercício. Você pode se surpreender ao descobrir o que está drenando o seu dinheiro. Pegue um papel e divida em 2 colunas, necessidades e desejos. Agora dê uma olhada nos seus extratos bancários mais recentes, uns 6 meses são ideais, e comece a destacar os gastos recorrentes. As necessidades incluem aluguel, seguro, contas e outras utilidades básicas. A regra é, se você consegue sobreviver sem algo, então não é uma necessidade. Já os desejos englobam coisas divertidas, como sair à noite, restaurantes, passeios ou qualquer atividade que você curta. Depois de listar tudo, veja quanto cada coluna custa por mês. Vamos começar pelas necessidades. Por exemplo, digamos que o aluguel, contas e outras despesas básicas somem R$ 1.700 por mês. Esse é o valor mínimo necessário para você viver, o seu piso financeiro. Uma boa meta é manter esse piso financeiro abaixo de 50% da sua renda. Mas como estamos no Brasil, só de você manter abaixo de 80% da sua renda já é um bom começo. Agora, não trate esse valor como algo fixo. Sempre há formas de reduzir custos sem comprometer o básico. Por exemplo, você pode precisar de um carro, mas será que ele precisa ser tão caro? O mesmo vale para a moradia. Apartamentos nas grandes cidades podem ser muito mais caros. Já pensou que morar um pouco mais distante, mas com um custo menor, pode valer a pena? Se você não consegue reduzir suas despesas, então é hora de aumentar sua renda. Isso pode ser feito de várias formas. As mais comuns são promoções no trabalho, trabalho de meio período, estudar para entrar em um concurso público que geralmente paga mais, abrir um pequeno negócio, fazer freelancer, enfim, existem várias possibilidades. E lembre-se, seu potencial de ganhar mais é sempre maior do que o potencial de economizar. Bom, agora que você já viu suas necessidades e seu piso financeiro, está na hora de analisar os desejos. Some todos os seus gastos com desejos e veja o quanto isso representa do seu salário. O ideal é que essa coluna fique abaixo de 25% do seu pagamento, para que sobre uma boa quantia para os próximos passos que vão realmente te ajudar a progredir financeiramente. Se você está gastando mais do que 40% só com desejos, vai ter um grande problema lá na frente, porque a inflação vai subir e seu poder de compra vai cair. E para piorar, não terá nada guardado para sua aposentadoria. Passo 2. Reserve 10% aqui. O segundo destino para o seu dinheiro deve ser uma conta de economias com uma rentabilidade atrelada ao CDI. Muita gente diz para você economizar tudo que sobra, mas isso não vai realmente ajudar a construir sua riqueza. Em vez disso, eu recomendo que você direcione 10% para uma conta que ofereça bons rendimentos. O ideal é usar um banco diferente daquele onde você mantém sua conta do dia a dia. Isso evita a tentação de gastar o dinheiro. Existem algumas opções, como contas de investimentos em bancos digitais ou mesmo Tesouro Direto, que tem um rendimento superior à poupança tradicional. O objetivo dessa conta não é gerar um grande lucro, mas funcionar como uma rede de segurança para emergências. Por isso, é importante que o dinheiro seja acessível e não trancado em aplicações que só podem ser resgatadas daqui a anos. Ter um fundo de emergência é essencial. Sei que você já deve ter ouvido isso 1000 vezes, mas é porque faz toda a diferença. A vida é cheia de imprevistos, e mais cedo ou mais tarde, quando algo acontecer, esse fundo estará lá para te salvar quando você mais precisar.
É preocupante saber que em maio de 2023, uma pesquisa apontou que 1 em cada 5 brasileiros não tem nenhum fundo de emergência. Isso significa que quando algo dá errado, e vai dar, essas pessoas acabam recorrendo a empréstimos com juros altos, o que pode destruir qualquer chance que ele teria de alcançar a liberdade financeira no futuro. Porque pense comigo, imagine que você sempre viveu de salário em salário. Assim que seu pagamento cai na sua conta, ele é utilizado para pagar as contas do mês anterior e o resto você usa a seu bel prazer. Mas em certo momento, uma emergência financeira surge, e como você não tem uma reserva de emergência, é obrigado a utilizar todo o limite do seu cartão de crédito para pagar essa emergência. Os cartões do Brasil têm um dos maiores juros rotativos do mundo, alguns passando de 300% ao ano. Vamos supor que seu salário é de R$ 2.500, já o seu cartão tinha 6.000 de limite, e você utilizou tudo para arcar com a emergência. Agora, além de ter que pagar as contas do mês anterior, tem essa conta do cartão de crédito que crescerá 12% todo mês. Nesse ponto, restam 3 opções: deixar a dívida caducar, enfrentando todas as consequências disso, e são muitas, pedir um empréstimo com juros mais baixos, que é a melhor opção no momento, ou tentar pagá-la como puder. O problema é que uma dívida de 6.000 pode se transformar em algo impagável rapidamente. Por exemplo, para quitar uma dívida dessas em 6 meses, você precisaria desembolsar quase R$ 1.500 por mês. Para quitar em 12 meses, precisaria de quase R$ 1.000 por mês. Já o pagamento mínimo necessário para quitar essa dívida seria de R$ 740 por mês e levaria 32 meses para pagar. E convenhamos, se chegar nesse ponto, vale mais a pena deixar a dívida caducar. Por isso é tão importante ter uma reserva de emergência. Assim, em vez de você perder anos pagando uma dívida, você só perde alguns meses de economias. E o melhor é que você dorme em paz, sabendo que você não tem dívidas nas costas. Mas tá, agora que você já entendeu o quanto deve ser seu fundo de emergência. Bom, você lembra do seu piso financeiro, certo? Então, o ideal para quem não tem dependentes é ter pelo menos 3 meses do seu piso financeiro. Ou seja, se ele for de 2.000, então você teria que ter 6.000 guardado. Agora, se você tiver dependentes ou sua renda não for fixa, como freelancers ou vendedores, o ideal é ter de 6 a 12 meses do seu piso financeiro guardado. Em nosso exemplo, seria algo entre 12 a 24.000. Bom, depois de acumular 10% do seu salário mensalmente por tempo suficiente para atingir esse valor, você pode começar a direcionar mais dinheiro para outras prioridades financeiras que vamos discutir em breve. No final desta etapa, o ideal é que você ainda tenha 20% do seu salário disponível para investir ou pagar dívidas. É aí que você pode realmente começar a ver o retorno financeiro do seu esforço. Acredite, ter um fundo de emergência é o passo mais seguro que você pode dar para construir uma vida financeira estável e tranquila. Passo 3. Reserve 20% aqui. Esse passo é sobre quitar suas dívidas com juros altos. Afinal, por que investir em ações que possivelmente pode ganhar 10% ao ano de retorno, quando você pode obter um retorno garantido de 50% ou mais ao pagar dívidas que estão constantemente sugando sua renda? É como perguntar quais os melhores alimentos para comer enquanto você sabe que tem um parasita no seu corpo, roubando todos os nutrientes. O principal objetivo do médico aqui é eliminar o problema na raiz, pois isso certamente vai fazer você se sentir melhor. Se você tem dívidas com juros altos, recomendo direcionar 20% ou quanto sobrar do seu salário para quitá-las. E existem 2 métodos bem comuns para lidar com as dívidas. Método Avalanche. Esse é o jeito mais lógico de eliminar dívidas, pois prioriza o pagamento da dívida com maior taxa de juros primeiro. Ou seja, se você tem uma dívida no cartão de crédito de 12%, um empréstimo bancário de 5%, e outra de um financiamento de um carro de 2%, você primeiro paga a do cartão, depois a do banco e só depois a do carro. O segundo método é o método bola de neve. Esse é o método mais psicológico. Aqui você começa pagando a menor dívida primeiro, independentemente da taxa de juros. Isso cria uma sensação de progresso mais rápida. No caso do nosso exemplo, seria o contrário. Você pagaria primeiro a do carro, depois a do banco e só depois a do cartão. Embora esse método possa ser mais motivador, ele custa muito mais, talvez milhares de reais a mais. Ou seja, vai no método Avalanche. Passo 4. Aloque 20% ou mais aqui. Depois que você pagou as dívidas e criou sua reserva, aloque 20% do seu dinheiro para investimentos que proporcionem crescimento a longo prazo. Isso envolve ações de boas empresas, fundos imobiliários, fundos de índice, casas para alugar, basicamente tudo que vai te dar um retorno ao longo do tempo. Vou falar um pouco sobre os pontos positivos e negativos de cada um, e você decide qual se encaixa melhor para você.
Ações. O lado bom é que você começa com pouco dinheiro. Ela tem um potencial de retorno acima de 12% ao ano e você recebe dividendos. O lado ruim é que tem uma volatilidade relativamente alta e exige estudo, paciência e tempo. Fundos imobiliários. O lado bom é que você começa com pouco dinheiro, você recebe uma renda mensal e é fácil de investir. O lado ruim é que os rendimentos dependem da qualidade do fundo e do mercado imobiliário, e ao contrário das ações, os retornos dos fundos imobiliários geralmente não passam de 10% ao ano. Fundos de índice. O lado bom é que tem uma ampla diversificação, ou seja, o menor risco. É fácil de investir e não precisa de muito conhecimento. O lado ruim é que você não tem controle, já que não é você que compra os ativos, e o retorno depende do índice. No caso do BOVA11, por exemplo, que é o índice atrelado à Bolsa de Valores brasileira, ele teve um retorno de 10% ao ano, e é isso que você teria. Imóveis para alugar. O lado bom é que a renda é relativamente estável e a valorização potencial pode chegar a 13% ao ano. O lado ruim é que obviamente tem um custo inicial muito alto, passando de R$100 mil fácil. Também tem muita burocracia e várias despesas de manutenção, fora a dor de cabeça de pegar um inquilino problemático. Bom, existem outros investimentos, mas esses são os mais conhecidos. Veja qual se encaixa melhor com seu perfil de investidor e aloque 20% do seu salário ou mais aqui. A melhor opção para quem está iniciando é um fundo de índice, como o BOVA11, por exemplo, já que o risco não é tão grande e você tem um retorno de 10% mais ou menos, o que é um bom retorno. Para fechar essa parte, existem duas regras universais sobre investir. A primeira é que quanto maior o retorno, maior será o risco, e a segunda é que o tempo é o seu maior aliado. Por exemplo, imagine que temos dois amigos, a Júlia e o Lucas. A Júlia começou a investir para sua aposentadoria aos 20 anos, enquanto o Lucas começou apenas aos 30. Ambos conseguem investir R$500 por mês em um fundo de investimento que rende em média 10% ao ano. Quando chegarem aos 60 anos, quanto você acha que será a diferença no patrimônio? Talvez você pense em 200, 500 mil. Bom, a verdade é que isso não chega nem perto. Por conta dos 10 anos extras, Júlia teria R$1.700.000 a mais que Lucas. Aos 60 anos, enquanto Lucas teria um patrimônio de 1 milhão, Júlia teria quase 2,8 milhões de reais. Isso acontece porque os juros compostos precisam de tempo para maximizar os rendimentos. Quanto mais cedo começar, mais tempo seu dinheiro terá para crescer. E ao longo dos anos, cada real investido nos primeiros anos gera ganhos sobre ganhos, fazendo uma enorme diferença no futuro. Passo 4. Aloque 5 a 10% aqui. Bom, se ainda está sobrando dinheiro após você fazer todos esses passos, a última parte do seu dinheiro deve ser destinada à aposta de maior risco, mas com potencial de alta recompensa. Esse passo não é para todo mundo, então se você está confortável com a ideia de esperar vários anos para alcançar seu primeiro grande patrimônio, tudo bem, mas se você é como eu, talvez queira acelerar um pouco o processo. A maioria dos conselhos por aí ensina dois caminhos: o da segurança, investindo de forma tradicional, ou o do risco, apostando tudo em algo mais incerto, mas potencialmente mais lucrativo. A minha recomendação é um equilíbrio entre os dois. Se eu fosse você, destinaria 5 a 10% do meu salário para começar um projeto paralelo, ou até mesmo um pequeno negócio. Você pode achar que esse percentual é pouco e que deveria colocar muito mais nisso, mas eu penso diferente. Quando você tem menos dinheiro disponível para investir, especialmente no início, isso estimula a criatividade. Você passa a usar os recursos de maneira mais eficiente e encontra oportunidades que as pessoas com grandes quantias simplesmente não enxergam. Por exemplo, com cerca de R$150 a R$300 por mês, você pode investir em ferramentas online, cursos rápidos ou na criação de um pequeno estoque para revender produtos. Muitos negócios de sucesso começaram assim, com pouco investimento inicial, mas com uma estratégia certa. Outro exemplo de investimento com maior risco é o Bitcoin. Ele tem um risco grande não por ser um investimento ruim, mas sim por conta da volatilidade no curto prazo. Mas deixa eu te contar um segredo. No longo prazo, daqui a 10 ou 20 anos, o Bitcoin talvez seja o melhor investimento que você pode fazer agora, junto com o seu próprio negócio. Bom, ao dividir seu orçamento dessa forma, você equilibra a segurança e ousadia. A maior parte do seu dinheiro vai para investimentos mais previsíveis e seguros, enquanto uma pequena parcela é direcionada para apostas que podem trazer retornos maiores. O importante é sempre pesquisar e entender onde está investindo, seja em um negócio próprio ou ativos digitais. O risco faz parte do jogo, mas com planejamento e consistência, você aumenta suas chances de alcançar grandes resultados. Bom, meu nome é Felipe e espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, se inscreva e dê seu like. Nos vemos na próxima.